bem-vindos. Hoje a gente vai começar a série do Sefer Yetzirah, o livro da criação. E a gente vai trazer um pouco... Esse aqui é uma compilação do Rav Aryeh Kaplan, muito conhecido. Depois vale a pena vocês darem uma lida, ter esse livro em casa, porque é uma iluminação muito grande ter esse livro em casa. E também de você ler a introdução de quem é o autor, sobre o livro e etc. A introdução já é muito rica, não vou trabalhar com a apresentação e nem com a introdução, mas só para dizer para vocês que isso aqui, essa parte sobre o texto, falando sobre a história, são coisas muito importantes. Talvez em um outro momento a gente faça uma introdução para o canal, mas eu prefiro começar direto no texto. E olha, para você ter uma noção, olha só, aqui, só no começo, antes de começar o Sefer Yetzirah, já tem muito material para estudar. E é muito legal, é super importante que você faça. Aqui eu vou só ler a parte do livro propriamente dito, que é o livro original, que está aqui, deixa eu ver se dá para ver. E embaixo é a parte do Rav Aryeh Kaplan, tá? Então vamos começar então só lendo a primeira parte, e depois a gente decide como é que vai ser a temática desse grupo de aulas, tá? Lembrando que todos esses cursos são gratuitos, a gente tem curso sobre Lashon Hara, a gente tem curso sobre... Na verdade, Shemerat HaLashon, a gente tem um sobre Pirkei Avot, a ética dos pais, tem um sobre histórias infantis, que não é história infantil, mas enfim, é adaptado para criança, já que a minha filha gosta muito. Então, assim, a gente tem muita coisa muito legal para vocês e é importante que vocês tenham tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Com 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Hashem, como é que eu vou falar isso? Hashem, Amonai, Tsevaot, Eloquim de Israel, Eloquim vivo, Rei do Universo, Melech HaOlam, o El Shaddai, clemente, misericordioso, elevado, exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime e sagrado. E criou o universo com 3 livros, 3 Sefarim, com texto, Sefer, com o livro Sefer, com texto, o livro Sefer, e com o número Sefar, e com comunicação, Sipur, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, essa primeira parte. Eu já li também a parte do Rav Aryeh Kaplan. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é só contextualizar algumas coisas antes de entrar no texto do Rav Aryeh Kaplan. Gente, é muito importante que vocês tenham o livro, porque a introdução é super importante para vocês entenderem um bocado de coisas aqui. E aqui eu vou me ater, de novo, sobre a estrutura da fé judaica, não necessariamente sobre sobre o estudo da mística, porque eu não sou letrado em mística judaica. E assim, o próprio livro já ajuda muito na mística, tá? Então, na verdade, o que eu vou trazer aqui para vocês é a questão de Emunat Hashem, de princípios para que você não caia em idolatria. Então a gente vai tentar trabalhar esses conceitos aqui, que são muito mais poderosos para quem está começando, para quem não conhece muita coisa, então enfim, é basicamente para isso. Bem, com 3 caminhos místicos da sabedoria, criou Hashem. Por que nesse momento aqui está escrito no original, está escrito... Tá escrito Yud Kei, tá escrito 2 letrinhas, que é traduzido com I e com A. Por que eu não pronuncio o nome como está escrito aqui? Como até quem é dos antigos, como é que eu vou dizer? Como é que eles eram, o pessoal do reggae, eu não vou lembrar agora. Enfim, algumas pessoas no norte da África pronunciavam essas 2 letrinhas, o I e o A, o Yud e o He. Então por que a gente não faz? Porque existe uma mitzvah de respeito a Hashem para santificar o nome do sagrado, bendito seja ele, qualquer um dos seus nomes. Então a gente só fala nome sagrado em um ambiente de reza, em um ambiente de ensinar para o seu filho como se pronuncia, ou ensinar alguém como se pronuncia, em um ambiente onde não tenha resíduos de mau cheiro, de fezes, de coisas que sejam nojentas. Então é uma proibição na Torá, porque está escrito que a gente não pode, que a gente deve santificar o nome do sagrado e o seu nome não pode habitar em meio às fezes. Então é ipsiliteris, está escrito isso.
É Torá oral, Torá escrita. Está escrito na Bíblia que não pode falar o nome de Deus no banheiro, e nenhum dos seus nomes no banheiro, e nem coisas relacionadas dentro do banheiro ou um ambiente sujo com fezes, por exemplo, urina, um ambiente que seja desrespeitoso de alguma forma, que haja nudez e etc. Então tem algumas questões que a gente não faz. Então, para manter o nome sagrado, o que é sagrado? Kadosh em hebraico significa colocado à parte, colocado separado. Então, o que significa é que eu não posso usar o nome de Hashem como um nome comum, que a todo momento eu falo, por exemplo, sobre mim. A pessoa está falando sobre mim e fala, o Yaakov. O nome de Hashem não pode ser um nome como o do Yaakov, que é comum, que eu falo a qualquer momento. Que eu falo como se eu estivesse conversando com ele a qualquer momento. Não, só se fala ele em momentos especiais. Por isso que é separado, por isso que é diferente, por isso que é Kadosh. Tá? Essa é a questão. E quem santifica somos nós. Nós temos a mitzvah santificar o nome de Hashem. Tá? Por isso que a gente não fala. Então, Thiago, você está falando aí toda hora Hashem. O que é Hashem? Hashem é Hashem, o nome. Então a gente faz uma referência ao nome sagrado, ao tetagrama, que é um nome de 4 letras. Yud com Kei, com Vav, com Kei. Então essas 4 letrinhas a gente chama de Hashem, chama de o nome. Tá? Então aqui a gente também, um dos nomes também que seria Amonai, que vocês já devem ter ouvido ou lido em algum lugar de outra forma, a gente fala Amonai para que possa ser uma pronúncia diferenciada. Tsevaot dos exércitos, vocês já devem ter ouvido falar isso. Elohim de Israel. Elohim também é um dos nomes sagrados que a gente também fala diferente para que a gente possa falar num ambiente relativamente comum. Elohim Chai, vivo, né? Melech HaOlam, rei do universo. Na verdade, Olam também seria, uma boa tradução seria rei da eternidade, porque Olam é tudo aquilo que é existente de forma observável. Então, quando a gente está falando de eternidade, a gente está falando de Olam Vaed, aquele mundo observável para frente, que vai vir. Então, Le Olam Vaed, para o mundo vindouro, para o mundo que ainda vai vir, e etc. Então, dessa forma também pode ser traduzido dessa forma. El Shakai, né, aquele que, o poder, enfim, aquele que tem todo o poder, clemente misericordioso, elevado, exaltado, que mora na eternidade. Na verdade, vamos tentar falar um pouco disso aqui, e depois a gente vai tentar colocar isso de uma forma mais pautada. Porque assim, aqui, lembrando que está como a Torá, nesse contexto mora na eternidade, Hashem não tem corpo, então como é que ele mora na eternidade? Então, então a gente vai tentar explicar também esses conceitos para que a gente não possa cair no erro de idolatria, porque lembrando que a Torá ela vai descendo de mundos superiores e vai chegando de uma forma com que a gente possa entender. Mas não significa que Deus tem cabelo, que Deus tem unha, que tem sujeira na unha, etc. A gente tem que entender como é que a Torá está dando esses símbolos para que a gente possa entender, mas o conceito está muito mais elevado. Então isso a gente vai trabalhar aqui também. Tá? Ele é sublime e sagrado, criou o seu universo sobre com 3 livros, com 3 livros, nesses 3 livros são 3 textos diferentes, que são 3 livros. Na verdade seria aqui, o Sefarim seria livros no sentido de uma biblioteca como o Humash, por exemplo. O Humash é um livro, mas ele tem 5 livros. Então, por isso que está escrito livro Sefarim. E texto, Sefer, é o livro em si, um dos livros. Tá? Aqui está traduzido como texto. E com o número Sefar e com comunicação Sipur. Então, são todos a mesma raiz. Tá? A mesma raiz de Samer, Pei, Resh. Tá? Então, é a mesma raiz aqui, que tem as suas variações aqui, mas livros no sentido de compilação, no sentido de, não vou dizer almanaque, mas enfim, um super livro, depois livro individual, depois número e depois comunicação, todos eles têm a mesma raiz. Por isso que no hebraico, números e letras e livros têm uma ligação muito forte, porque é a mesma raiz da palavra e são a mesma coisa. Por isso que a gente diz que em hebraico, letras e números são a mesma coisa. Bem, vamos continuar aqui lendo, e depois eu vou tentar voltar aqui na raiz do livro. A gente gastou 10 minutos só com a introdução e só com o texto, só explicando o contexto do texto.
Então assim, a gente vai ler um pouco do Rav Aryeh Kaplan, depois a gente volta para o livro de Avraham. Lembrando que eu acho que eu não falei no começo, mas esse livro foi escrito por Avraham Avinu, ou seja, é um livro que foi escrito por Avraham, que não entrou no Tanakh. Tanakh é livro do Torá, Neviim, Ketuvim, que são a Torá, os profetas e os escritos. Não entrou lá. É importante você ler, por exemplo, a introdução do livro, ter esse livro em casa e ler a introdução para entender por que não entrou. Tá? E de uma fonte judaica. Você não vai procurar uma fonte não judaica, que é como se fosse o chinês falando do futebol brasileiro do Pelé. Então, tipo, não vai saber explicar com exatidão. Tá? Então vamos lá. Ou vai dar uma visão envesada sobre isso. Vamos lá. Com 32. Então, vai começar a explicar o primeiro verso aqui. Com 32 caminhos místicos de sabedoria criou Hashem, gravou Hashem nesse mundo. Então vamos lá. Com 32. O que é o 32? Conforme será explicado na estrofe seguinte, esses 32 caminhos manifestam-se em 10 dígitos e somados aos 10 dígitos, as 22 letras do alfabeto hebraico. Então, os 10 dígitos manifestam-se também nas 10 sefirot. O que são 10 sefirot? Hashem, ele é uma unidade muito complexa. Está escrito no Shema Israel. Nossa, esse livro vai ser difícil a gente começar. Está escrito no Shema Israel, né? Nossa, voltando. Hashem, ele é infinito. Então, por isso esse livro é tão importante. Hashem, ele é uma unidade. Está escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, Hashem, né? Já expliquei o que isso é. Nosso Eloquim, né? Nossa fonte de todo o poder, porque Eloquim, vem de El, é força, elevação, poder. Eloquim, que é o poder excelso, né? Que é um plural majestic, está dizendo que é o poder soberano, tá? É o único poder soberano, porque é um plural majestic. Hashem Echad, ele é um. Mas não é um no sentido numeral, porque você imagina, um dedo está limitado a um dedo. Então, se eu estou falando que Hashem é um, eu estou dando limitação para alguém que é todo poderoso e é ilimitado. Então, ele não pode ser um nesse sentido. Se ele for 3, ele está limitado a um algarismo 3. Eu estou limitando o poder de Hashem. Se eu digo que ele é 7, se eu digo que ele é 10, se eu digo qualquer número sobre ele, eu estou dizendo que ele é limitado. Mas por que o 1 não limita Hashem? Porque Hashem é a única força, a única entidade que existe em todo o universo. Isso já dá uma completa e distinta visão sobre quem é Deus para todas as pessoas. Qualquer coisa que exceda isso, qualquer coisa que fuja a isso, é idolatria. Por quê? Porque quando você limita a Deus, quando você dá limitação a Deus, você faz com que ele não seja mais o Todo-Poderoso. Então, como é que você diz que ele é inferior a qualquer outra coisa? Então, por exemplo, quando eu digo que Deus é a única entidade, é o único poder que existe no universo, eu crio um problema. Por quê? Porque eu e a Col estou aqui. Você está aí. Então, como é que ele pode ser a única força regente, a única entidade existente no mundo? Então, vamos lá. Vocês lembram que na aula de Pirkei Avot, no capítulo 1 ou 2, se você vai lá e vê Ética dos Pais no playlist da nossa aula gratuita, ele já está liberado já a segunda aula, e lá eu falo sobre a existência divina. Eu falo que a Torá, ela desce de mundos superiores, que são intangíveis, que são difíceis de tangibilizar com esse mundo. Expliquei qual é a diferença de energias mais elevadas e energias mais palpáveis nesse mundo. Eu expliquei que o fogo é mais elevado que a pedra. Eu expliquei que o corpo é menos elevado que o ar e que o sopro é mais elevado do que a palavra. Então existem níveis de matéria nesse mundo que estão mais próximos da espiritualidade e tem níveis de matéria nesse mundo que estão mais próximos da física, tá? Da mesma forma com que Hashem, ele é o todo, é a única coisa existente, ele criou uma separação para que pudesse existir livre-arbítrio. Então vamos lá, quando ele criou o ser humano de si mesmo, ele precisava criar uma separação entre ele e o ser humano. Por quê? Para que o ser humano pudesse ter livre-arbítrio.
Então vamos lá, como é que funciona essa separação divina? Você imagina que Deus é o todo, o lugar onde nós habitamos seja Deus. Tá? Essa é a verdade. O tetagrama, as 4 letrinhas do nome mais sagrado de Hashem, é Yud Kei Vav Kei. E que dentro disso está escrito lá em Oséias, está escrito aquele que era, que é e que vai vir. Né? Hayah Hoveh Ihyeh Betifará. Então, assim, aquele que era, que é e que será. Então, o que significa isso? Que era, que é e que será. A palavra lá é o Hayah, né? Não, desculpa, Ihyeh, que é a fonte da existência. Então, existir é o nome de Hashem. Então, a própria existência já é o Todo-Poderoso. Então, o próprio lugar onde o mundo, o universo e os planetas existem é Hashem. Então, o que a Torá diz pra gente é que o nome sagrado é a existência. Por isso que nós traduzimos muitas vezes como o Eterno. Por que a gente fala que ele é o Eterno? Porque não só que ele existe para sempre, não só que ele é eterno no sentido de existir para sempre, mas o fato de que a própria existência habita em Deus. Então a própria existência habita na habitação, digamos assim. Então assim, eu sei que é difícil entender, volta um pouquinho esse vídeo, ouça de novo, porque são princípios do hebraico, que, e se você, gente, se você quer aprender hebraico de forma real, com a fonte de um rabino muito experiente, de um rabino muito sábio, de alguém vinculado à Torá, não só que fala como o português como a língua nativa, mas também com o hebraico da língua nativa, tem um link na descrição para que você possa aprender não só esses conceitos, mas muitos outros. Não só de uma instituição laica hebraica, mas de um rabino ortodoxo que vai te ensinar hebraico como a Bíblia foi escrita para você usar, inclusive, no dia a dia. Hebraico bíblico e hebraico atual. É um curso super barato, enfim. Clica no link que está aqui na descrição que você vai achar incrível. Não é meu curso, link é curso de um rabino. Muito bom, dá uma olhada. Bem, então vamos lá. Então o primeiro princípio para a gente não cair na idolatria é: Deus não mora no meu coração só. Deus não mora só no templo sagrado de Jerusalém. Deus não mora só na igreja. Só na igreja, ó. Deus não mora lá na igreja. Deus não mora lá no templo de Avodazará. Deus, nós todos habitamos em Deus. É o contrário, tá? Só que existem lugares onde a presença divina, Shechinat Hashem, está muito mais presente, porque Deus não é físico para estar, para que ele possa, nós estamos dentro dele, estamos fora do elo. Vamos voltar um pouquinho para os queruvim, tá? Indo lá para os queruvim. Está escrito que os queruvim ficam no limite do trono de Hashem. Então, os queruvim, está escrito que eles são como fogo, então eles são muito mais elevados do que os outros anjos. Então eles delimitam, entre aspas, limites dentro, nas 4 pontas do trono. Mas não é que eles limitam o poder de Hashem, é que eles limitam a criação de invadir Hashem, porque nós precisamos da distância. Porque sem essa distância de Hashem, nós vamos entender 100% que nós somos nós somos integralmente Deus. Então, por que diz que cada um de nós que amar ao próximo é como amar a Deus? É porque não é uma forma de dizer. É porque parte da essência divina está morando dentro daquele ser humano. E aquele ser humano mora dentro de Hashem. Quer dizer, mora dentro de uma casa, que mora dentro de um planeta, que mora dentro de um universo, que mora dentro de universos e que mora dentro de Deus. Então, quando a gente tem essa visão, a gente não tem mais a idolatria de que existem outros poderes além de Deus. E está escrito, nos 10 mandamentos, nos 10 ditos, está escrito o seguinte: não terás outros. Não é deuses que está escrito em hebraico. Está escrito, não terás outros poderes diante de mim. Elohim. Por quê? Porque El significa anjo, mas também significa parte integrante do poder de Deus. Lembrando que a gente tem um nome sagrado, que é a existência, que é uma fonte de muito poder, e tem uma outra que está ligada à criação, que é Elohim. Elohim está ligado ao poder de Deus na criação. Então, os anjos, que são Elohim, que são Malachim, mas vem de El, que são os anjos, eles são o poder de Deus na criação.
Então, por isso que antigamente as pessoas veneravam os poderes do céu, do ar, do vento, das águas. Aí você vê, até hoje tem as pessoas que veneram o poder da água, por exemplo, aí botam oferendas para o poder da água. Então, assim, na verdade, todos os poderes de toda a natureza, como a gente já estudou no Sefer Yetzirah, Sefer Yetzirah não, desculpa, na aula de Pirkei Avot número 2, cada ação nesse mundo tem um anjo que alimenta essa ação. Por exemplo, o orvalho da manhã tem um anjo que alimenta o orvalho da manhã. A seiva da árvore tem um anjo que rega a seiva da árvore. O sol tem um anjo que rege o sol. A estrela, cada estrela tem um anjo que rege aquela estrela. Então, assim, cada poder nesse mundo tem um anjo que sim, que ele entrega berachot, entrega curas, entrega coisas vindas de Deus. Só que se você adora o anjo ou adora a entidade separada de Deus, você está cometendo idolatria. Por quê? Porque todas as forças do universo vêm de Deus. Por isso que mesmo que eu vá te ajudar, eu vá te dar uma tzedakah, que eu vá te ajudar com o estudo de Torá, que eu vá te ensinar com essa aula ou com os cursos que eu estou dando, na verdade, quem está te dando é Deus. Quem está te dando é Hashem. Por isso que denotar qualquer força espiritual, qualquer um dos poderes de Deus, separado, seja Ruach HaKodesh, seja Rafael, seja qualquer outra entidade que é um poder de Deus. Inclusive, gente, isso é uma próxima aula, mas todas as forças positivas e negativas do universo vêm de Deus. São forças ligadas a Deus. Então não existe um inimigo de Deus. Existe um inimigo do ser humano, mas isso é papo para uma outra aula, mas não existe um inimigo de Deus, tá? Todas as forças positivas e negativas provêm de Deus, para equilibrar o mundo e para trazer justiça no mundo. Assim como uma pilha tem que ter a parte positiva e negativa, assim como um átomo precisa ter a parte positiva e negativa, Deus em si carrega também todas as polaridades positivas e negativas, tá? Então por isso a gente tem que entender primeiramente isso. Antes da gente entrar no Sefer Yetzirah, a gente tem que entender que essas são as características divinas. E Deus, ele tem, em sua essência, por que eu precisei parar nisso? Porque a gente vai falar sobre as 10 Sefirot. Vai acabar o nosso tempo aqui, vai ficar para a próxima aula, mas assim, o que são as 10 Sefirot? São as 10, lembra que a gente está falando de Sefarim, Sefer, Sefará, Sipur? São 10 emanações, que a gente chama de Sefirot, que são emanações divinas. Essas 10 emanações divinas têm 10 significados, que são a raiz, porque nós temos 10 dedos, são a raiz de todas as sensações, emoções e midot humanas que provém de Deus. Deus é muito... Ele é o todo, mas para a gente poder entender, ele se manifesta a nós com essas 10 sefirot. E nessas manifestações, dessas 10 sefirot, vem ao nosso encontro. E essas 10 sefirot, que são 10 atributos divinos, que a gente consegue observar. E dentro desses 10 tem muitos outros infinitos dentro deles. É como se fossem 10 galhos de uma árvore. E desses 10 galhos de uma árvore, que vai ser explicado que são as árvores da vida, e que dentro dessa árvore tem vários mini galinhos, tem várias folhas, tem várias frutas. Então, tem várias infinitas ramificações que saem pra gente. Então, esses 32 caminhos são, vamos lá, será explicado conforme o seguinte: são 32 caminhos que se manifestam em 10 dígitos, que são 10 atributos divinos, que advém dessa multiplicidade da infinita sabedoria e multiforme de Hashem, que ele é infinito, tá? Que são filtrados e chegam até nós nesses mundos inferiores com 10 sefirot, que são 10 atributos ou 10 dígitos, somados também às 32 letras do alfabeto hebraico. Por quê? Lá na criação, em Gênesis, Deus criou o mundo com a palavra, e com a palavra que foi o hebraico. Eu vou explicar isso numa próxima aula, por que foi o hebraico e não foi uma outra língua, mas os estudiosos da história dizem que eram uns... Ai, meu pai, como é que era o nome? Eu vou trazer depois. Que eram os fenícios, né? Não é fenícios. Eu vou trazer essa aula, faz muito tempo que eu não estudo sobre isso. Mas enfim, tinha uma outra língua anterior, mas não era o hebraico que se derivou, que se dividiu em várias partes. Então tem o hebraico, tem o aramaico e tem algumas línguas mais antigas também. Inclusive o próprio o proto-aramaico, o proto-hebraico, e também que tem ligação diretamente com o Egito. Então, não é que o hebraico atual ele é uma modificação do hebraico da criação. Na verdade, só mudou as letras, eu vou explicar um dia sobre isso, que são a Kol Yaakov Yad Esav, como brincam se fala dele, mas a mãozinha da letra
foi em cima de como os Ashkenazim faziam, que foi herdado do aramaico, tá? A forma de escrever. Mas enfim, é uma outra coisa. Mas o paleo-hebraico e o hebraico são a mesma coisa. É um outro tema para outra aula, mas enfim. Tomara que dê curiosidade de vocês pesquisarem o que é paleo-hebraico. Enfim, então são vários da 32 que se manifestam na criação. São os conceitos básicos da existência. Essa aula ficou muito comprida, não conseguimos sair da primeira página, mas eu acho que já deu muitas bases para vocês. Assistam esse vídeo 1, 2, 3 vezes para que esses conceitos realmente entrem, porque ele está muito além desse livro aqui, nesse sentido, não é que o estudo é além do livro, mas assim, eu estou trazendo coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, especialmente com rabinos incríveis, como por exemplo o rabino Ishayahu Ben-Nun. Cara, foi um dos melhores, pouco tempo que eu passei com ele estudando diretamente, mas foi assim, altamente disruptivo. Também Biblioteca Judaica com o rabino Daniel Segal e do rabino Rony Kurvix, que para mim foram parte da minha juventude, foram incríveis estudando o material do site deles e foi, enfim, maravilhoso. E outros rabinos também que me ajudaram durante a vida, que eu não vou lembrar, infelizmente, mas enfim, e lógico, apegado aos livros. Então, gente, vou parar por hoje. Próximo episódio a gente vai continuar falando sobre a base desses 10 dígitos e os ingredientes mais elementares da criação para qualidade e quantidade. A gente vai falar sobre isso, como Hashem criou os números também e como com os números criou a criação. Então é muito importante a gente entender a Parashat de Gênesis, né, do Bereshit. Você vai entender muito dali e também de toda a criação e também sobre, para você não se perder com relação à idolatria. Isso é uma blindagem contra a idolatria. Esse livro é muito bom. Então, enfim, não se esqueçam de acompanhar essa série, que esse estudo vai ser muito bom. Não sei se vou completar o livro todo, provavelmente não, vou deixar para você comprar o livro enfim, por conta própria estudar o restante, mas as bases eu acho que eu vou continuar até onde a gente aguentar ir com ele, ou até surgir um novo assunto. Lembre-se que a gente está estudando Pirkei Avot, tem uma série de graça, um curso gratuito de Pirkei Avot, Ética dos Pais, que está fantástico, que ensina muito mais do que se você já leu o livro. A gente vai trazer bases muito importantes para que você que já leu o livro, porque você que ainda não leu o livro. Muito bom. E compra o livro também. E eu vou começar uma série infantil chamada Contos de Tzadikim, que a gente vai começar também aqui no canal por causa da minha filha. Tá bom? Sarinha, quero que você acompanhe Sara e Daniel, que você acompanhe muito essa série que vai ser muito boa para vocês. Um abraço. Até a próxima. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e também comenta aqui embaixo quais são as suas experiências, aquilo que você entendeu, o que você mais gostou aqui. O que você quer que eu mais foque no próximo? Se você já tem um livro, fala para comentar alguma coisa em relação a isso. Pede para eu trazer alguma explicação de alguma passagem bíblica, alguma passagem na Torá, no Tanar, que a gente possa tentar buscar alguma explicação para também corroborar com o nosso estudo aqui. Sejam muito bem-vindos. Até a próxima. Não se esquece, por favor, comenta. Não estou cobrando nada, só pedindo que você comenta, curte e compartilha. Um abraço para vocês. Shalom, Aleitra.